Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira, que hoje vou comentar um caso extremamente desapontador, frustrante para todos os brasileiros. Eu chego até à conclusão que o Brasil vai desaparecer. Cada vez vai indo mais por um buraco. É por isso que eu estou dando bye bye Brasil, porque eu acho que dificilmente recuperaremos esse país em menos de 50 anos. Olha só, uma coisa interessante que a gente precisa ver o que está acontecendo é que o Alexandre de Moraes deu um tiro no pé do grupo aí dele. Com essa perseguição ferrenha para condenar o Bolsonaro, eles não conseguem absolutamente nada factível para que o Bolsonaro seja preso. Mas eles vão prender o Bolsonaro. Mas quanto mais eles pesquisam, quanto mais levantam acusações, etc., tal que não dá em nada, mais Bolsonaro se torna o homem mais honesto desse país. Ou seja, aquele Lula idiota que dizia que ele era o mais honesto do Brasil, qualquer perseguiçãozinha ou qualquer verificaçãozinha das acusações contra ele deu na cadeia. Deu numa pena de 12 anos, que ele passou na cadeia quase 580 dias. E o Bolsonaro, nada que eles pesquisam, nada que eles acusam, acontece com o Bolsonaro. Estão sempre querendo acusá-lo de qualquer coisa. Eu tenho a impressão que eles vão terminar condenando o Bolsonaro, porque já não tem mais nada para pesquisar, que Bolsonaro não paga os pastéis que ele come na praia, com cana de com suco de cana. Bolsonaro vai terminar sendo condenado por isso. Não paga os pastéis e o suco de cana, e o caldo de cana. Está claro para todo mundo, mesmo quem é inimigo de Bolsonaro, está claro que Bolsonaro é o mais honesto que existe. Nunca existiu num país um cara tão posto à prova e que não deu em nada. Qualquer político brasileiro, se colocar à prova, em 2 segundos, será condenado. Agora, nós estamos assistindo um espetáculo degradante. O Bolsonaro é inelegível. Não pode ser candidato a presidente do Brasil. E o Lula, o mais honesto do país, foi tirado da cadeia de uma maneira absurda, como acontece no Velho Faroeste. O xerife vai lá, entra de cavalos e tira o bandido da cadeia. Foi isso que aconteceu. Tiraram o bandido da cadeia e botaram como prefeito da cidade, ou seja, presidente do Brasil. Porque lá no Oeste não tinha nem eleição, botava e pronto, estava melhor do que isso. Do que botar para ser candidato e fraudar, porque o candidato que eles achavam que tinha condições de justificar uma fraude, não tinha votos para isso. Bom, meus amigos, e aí nós vamos ver a degradação, pô. E eu queria que vocês ouvissem agora, aliás, daqui a pouco eu vou botar o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas foi o braço direito do Bolsonaro. O Bolsonaro foi que o levou a ser candidato a governador de São Paulo. Com todo o seu apoio, com todo o seu prestígio de Bolsonaro, elegeu o Tarcísio prefeito de São Paulo. O Tarcísio, de vez em quando, mostrava quão Bolsonaro era honesto, competente e bom administrador. Dizia que ele era um homem que podia prestar atenção, ele dizia. Ele nunca diz, referente ao ministério dele, ou qualquer ministério, que ele participava, que ele era o responsável pelo sucesso de tal ministério. Sempre levantava a bola do Tarcísio e de todos
do Paulo Guedes, todo mundo ele fala. Ele diz assim, o Paulo Guedes está tendo sucesso, o Tarcísio está tendo sucesso, nunca falava que ele tinha sucesso. Uma coisa inédita nesse país. Então, esse homem está inelegível. O Tarcísio de Freitas é prefeito. E o Tarcísio se esqueceu, talvez, da maldição do Bolsonaro. O Tarcísio falou coisas inacreditáveis, o que revela uma traição estúpida de um homem que há pouco tempo elogiava tanto o Bolsonaro e foi governador nas costas do Bolsonaro. Ele foi para Brasília, uma das traições, aprovar, está do lado do projeto tributário, do radar. E agora, meus amigos, ele fez um discurso que não adianta nem eu falar aqui agora, vocês vão ver aí no vídeo dele. Um negócio inacreditável. Dizer que nós temos uma democracia forte, o Estado de Direito forte, que está agindo fortemente no Brasil. Esse homem que está dizendo isso. Esse homem que viu esse Estado de Direito perseguir o Bolsonaro, torná-lo inelegível e querer a todo custo condená-lo, acusá-lo de tudo e qualquer coisa para colocá-lo na cadeia. E vão colocá-lo na cadeia. E esse rapaz, o Tarcísio de Freitas, falar que nós temos uma ditadura, que o sistema democrático de direito está funcionando fortemente no Brasil? Eu acho que nem Judas fez isso. Bom, antes de mostrar para você o vídeo do Tarcísio, eu vou falar do meu candidato a presidente do Brasil nas próximas eleições, se houver. Eu venho falando há algum tempo dos problemas do Bolsonaro, do erro brutal que o Bolsonaro cometeu. O primeiro erro foi confundir poder legal com poder de fato. Então achava que ele estando dentro das quatro linhas, ele seria protegido. Ele ia ser o melhor presidente do Brasil e, portanto, ia ser reeleito quantas vezes ele quisesse. E nós vimos o que aconteceu. O poder de fato é que estabelece qual é a Constituição que nós vamos ter. Quando essa Constituição deixa de funcionar por poder de fato, eles vão lá e acabam com essa Constituição, como foi feito agora. O que foi feito agora? Rasgaram a Constituição em pedaços. Porque tem um homem, Jair Bolsonaro, um homem limpo, honesto, que queria mudar todo esse sistema. Queria tirar o povo que vive sob o julgamento dos governantes, desses políticos brasileiros. Esse absurdo que acontece na economia brasileira, uma economia brasileira que existe uma concentração de renda brutal. Em todos os aspectos se fala, mostra-se a concentração de renda brutal. Pode ver qualquer um. Combate aos juros se faz com juros altos. E nós sabemos, a economia monetária moderna sabe. O princípio da contabilidade do todo débito é igual a um crédito mostra claramente que a política financeira não afeta a inflação. Se afeta é pouco, para um lado, para cima ou para baixo. A política financeira. A política monetária. Tá certo? A política monetária, com juros, não afeta a inflação, mas destrói, como nós estamos vendo, a economia como um todo
e coloca as pessoas e as empresas em situações difíceis. É isso que acontece. Portanto, meus amigos, esse erro brutal do Bolsonaro, né, permitiu que o senhor Alexandre de Moraes fosse lá e quebrasse o cercadinho dele, as 4 linhas dele, e ele ficasse ao léu, pronto para ser abatido, pronto para ser jogado numa cadeia. Por outro lado, Bolsonaro também teve outro erro. Esse primeiro erro aqui que eu falei, de confiar no poder constituinte, ele aprendeu. Ele não irá repetir jamais. Ou ninguém da nossa geração, todo mundo acho que entendeu. Quem repetir erro desse tipo, a gente tem que apiar do poder e jogar num sanatório. Ele está maluco. O segundo erro do Bolsonaro é o erro infantil. Confiar na providência divina. Ele achava que foi ungido por Deus e que o Deus ia levá-lo a vencer a luta dele para conduzir o Brasil para um porto mais seguro. Esse erro é um pouco difícil de reverter porque está na alma da pessoa, está no DNA, né? O cara que nasce religioso como Bolsonaro, ele dificilmente percebe que Deus não tem que entrar nisso, né? Isso aqui é coisa dos homens, da terra. E é aqui que a gente vai resolver o nosso problema, porque não há nada vai interferir nisso. Esse é mais difícil. Mas, por outro lado, olhando do panorama para escolhermos um candidato a presidente, por exemplo, nesse momento, exato momento agora, eu não vejo um candidato melhor que o Bolsonaro. Bolsonaro é inteligente, conhece todos os problemas do Brasil, cometeu esses erros que eu estou falando, um erro ele não cometerá jamais, o outro, quem sabe, talvez ele saia disso um pouco, mas é um homem que, enquanto governou esses 4 anos, fez um governo excelente, um governo inteligente, um governo sem padrinhos, um governo sem compadres, um governo na base da meritocracia, um governo honesto, que transformou prejuízos enormes das empresas estatais em lucro, transformou déficit público enorme em superávit. Esse homem tinha que merecer ir em frente. Tinha que merecer ir em frente. É certo? E nesse caso eu votarei nele. A menos que surja alguém que tenha as mesmas características dele e que dificilmente cometerá os mesmos erros dele. Dificilmente. Agora, para terminar, vou mostrar a vocês o vídeo fantástico. É sua profissão, de ganhar seu dinheiro. Não foi essa ditadura abominável. Mas o que hoje dizem e fazem nossos líderes políticos? O que dizem? Bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer o convite. Não sei exatamente por que eu fui convidado, pessoal. Olha só, ele acha que não sabe porque foi convidado. E vai para lá e implanta seu aval à ditadura de toga que está imperando no Brasil. Vamos ver. Essa mesa, porque afinal de contas eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados. E quem sou eu? Então, de repente, eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o ministro Salomão.
com a maior cara de pau do mundo, e quem sou eu? Não, porque esses ministros todos são ladrões, como veio aí, cada um tendo problemas na justiça. Na justiça não, porque denúncias e denúncias a respeito desses caras. E esse cara entra nessa e elogiar essas pessoas, Gilmar Mendes, Barroso. E nesse evento. Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino. E de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou um otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente... Vocês imaginam que esse homem que andava com Bolsonaro, que elogiava Bolsonaro, que vê essa democracia vibrante, tentando perder Bolsonaro de qualquer jeito, e ele está elogiando essa democracia? Este homem jogou fora uma oportunidade que ele jamais terá. Ser candidato a presidente do Brasil. Jogou fora. Porque estava considerado como o próximo presidente do Brasil, apoiado por Bolsonaro. Agora, além de não ser apoiado pelos bolsonaristas e o próprio Bolsonaro, ele vai sofrer a maldição de Bolsonaro sobre os seus traidores. Quem é o traidor ou os traidores de Bolsonaro que tem sobrevivido? Desaparecem politicamente. E eu tenho a impressão que o nosso amigo Tarcísio de Freitas começa a desaparecer. Hoje mesmo sai notícia do jornal. Não sei se foi um jornalista, não, foi um diretor do governo dele que denunciou uma corrupção no valor de 200 milhões do governo do Tarcísio. E ele demitiu o rapaz. Então ele já começa por aí. A maldição do Bolsonaro já começa por aí. Agora ele será exposto ao público e vamos ver quanto ele era honesto. Eu não vou dizer que eu tive desconfiança dele, porque eu acho que é possível. Inclusive ele não era tão influente no governo Dilma, mas ele era do governo Dilma. Se ele participou do governo Dilma, é bem provável que o DNA dele seja de ladrão. E Bolsonaro nunca participaria do governo Dilma. Por exemplo, um homem de direito, um homem honesto, não participaria de determinados partidos, de determinadas transações. Se o senhor Tarcísio participou do governo Dilma, podem ir atrás. Tem algum mal feito nas ações dele dentro do governo Dilma. Porque agora ele está se revelando que ele é. Que o cara traiu o Bolsonaro da maneira que ele está traindo é um absurdo. Olha aí. Não tem grandes riscos. Agora, para não fazer só o discurso, a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado Democrático de Direito. E é em cima desse Estado Democrático de Direito, ou de suas características, que a gente vai fazer aqui uma análise de risco, e é por isso que eu tenho falado que o nosso risco é baixo. Nós temos um Estado Democrático de Direito vibrante e nós estamos caminhando na direção certa. A primeira coisa é que o Estado Democrático de Direito tem que ter o seu fundamento na soberania popular. E a pergunta é, a gente quando olha para o nosso Estado Democrático de Direito, a gente percebe seu fundamento na soberania popular? E a resposta é sim. Então eu diria que a gente vai bem nessa direção. Fundamental é esse... Não é possível imaginar ouvir isso. De qualquer pessoa. De qualquer pessoa, mesmo um petista, mesmo José Disseu, mesmo Aloysio Mercadante. Mas ouvir isso do Tarcísio, isso dói na alma, cara. Dói na alma. De um órgão guardião da Constituição com vontade livre, com atuação livre. E isso nós temos. Então esse risco também, eu diria que é muito baixo, não existe. Nós temos esse guardião da Constituição e que tem funcionado muito bem
nos últimos tempos. Sabe quem é o guardião da Constituição no Brasil? É o Alexandre de Moraes. É isso aí. Ele está elogiando o guardião. O guardião da Constituição no Brasil chama-se Alexandre de Moraes. É a própria Constituição. Quando a gente perpassa por todas essas características, por todos esses fatores, a gente percebe que nós estamos caminhando na direção certa, temos uma democracia sólida, temos uma democracia que vai garantir para as próximas gerações um Estado mais harmônico, mais justo e com mais prosperidade. Tarcísio, Bolsonaro, Zema e outros tantos. Meus amigos, eu só queria saber o seguinte: isso aí tem um cachê, além de apoio do PT e de todo mundo aí, do Alexandre de Moraes, etc., porque ele defender o Estado de Direito como vibrante do país. Além disso, tem um cachê. Ele deve ter um cachê particular para garantir o futuro político dele. Esse cachê, evidentemente, está dentro daqueles 200 bilhões que o pessoal de Lula amealhou do povo brasileiro. Da cena política brasileira de direita não dizem nada a respeito da ditadura que está devorando viva a nossa democracia, que está devorando vivos jornalistas, políticos, influenciadores, senhoras de idade, líderes, pessoas que diariamente estão sendo presas, censuradas, têm seus trabalhos e vidas arruinadas. O que se pede minimamente a esses homens, líderes políticos, é que digam a simples verdade. Vivemos a pior ditadura da história da República. Adriles, Bolsonaro pode ser preso, que saia do país e diga lá fora o que ocorre aqui dentro. Aqueles que podem, façam alguma coisa, que lutem até o fim, como pede Monark e tantos outros que estão sendo massacrados em vida pela tirania. Essa, gente, aí, é a nossa ditadura vibrante, de acordo à visão do democrático Tarcísio de Freitas, do braço direito do Bolsonaro. Aquele homem que Bolsonaro pegou pelo braço e botou sentado na cadeira de governador do estado de São Paulo. É uma boa recompensa. Ok, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau.